Oi gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é falando um pouquinho sobre a biografia, sobre a vida do Charles Darwin. Quem teve essa ideia foi a galinha ciborgue, só que ela tá atribulada, cheia de trabalho lá com os pintinhos dela. Por isso, eu ficarei aqui sozinha falando um pouquinho sobre esse cara que foi tão legal para a história da ciência. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Charles Darwin e encontrei um texto muito legal sobre a vida dele, que a Dilva Frazão escreveu e que está lá no site ebiografia.com. Aqui na frente da minha casa, vocês sabem que daqui a pouco vai aterrissar uma nave espacial, né? Acontece de tudo, então esses barulhos são normais. Então vamos lá, para a biografia bem resumida, a história da vida do Charles Darwin. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1882. Foi um naturalista inglês, autor do livro A Origem das Espécies, e formulou a teoria da evolução das espécies, anteviu os mecanismos genéticos e fundou a biologia moderna. É considerado o pai da teoria da evolução das espécies. Vamos falar um pouquinho sobre a infância e a formação dele? Charles Robert Darwin nasceu na Inglaterra, no dia 12 de fevereiro de 1809. Filho de médico e neto de poeta, médico e filósofo, desde a infância revelou-se inteligente e observador, procurando compreender tudo que lhe ensinavam. Aos 16 anos, concluiu o curso secundário na sua cidade natal. Então ele foi para a Universidade de Edimburgo, o nomezinho, para estudar medicina. Mas ele gostava mesmo era de história natural e fazia coleção de pedras, conchas, moedas, plantas, flores silvestres e ovos de pássaros. Sem interesse em muitas aulas, acabou dedicando seu tempo a reuniões com outros estudantes na Fenian Society, onde se discutiam ciências naturais. Em 1826, apresentou ao grupo pequenas descobertas suas no campo da história natural. Em 1828, com pretensões de se tornar um religioso, deixou a medicina pela carreira eclesiástica. Foi para Cambridge, onde se matriculou no Christ College. Depois de 3 anos, concluiu o seu bacharel em artes e continuou seus estudos para ser pastor da igreja anglicana. Viagem de volta ao mundo no Beagle. Em Cambridge, Darwin travou amizade com o clérigo, geólogo e botânico John Stevens Helslom. Graças à influência de Helslom, Darwin acompanhou o geólogo Adam Sidgwick, não sei se é assim que se fala, em uma expedição geológica ao norte do país de Gales. Recebeu o convite de Helslom para participar como naturalista de uma expedição exploratória ao redor do mundo, a bordo do Beagle, navio enviado pela coroa britânica para mapear melhor o hemisfério sul. No dia 27 de dezembro de 1831, com 22 anos, Darwin embarcou no veleiro de 22 metros para fazer companhia ao capitão Robert Fitzroy, que deixou o porto de Devonport, seguindo para o arquipélago de Cabo Verde. Quando o navio chegou à costa do Brasil, aportou na Bahia e depois no Rio de Janeiro. Em seguida foi para o sul, visitando a Patagônia, as Ilhas Malvinas e a Terra do Fogo. A expedição visitou toda a costa ocidental da América do Sul, do Chile ao Peru. Esteve também nas Ilhas Galápagos, no norte da Nova Zelândia e na Austrália.
Visitou as ilhas Kellen, Maurício e Santa Helena. Visita de Darwin ao Brasil. Ao aportar no litoral da Bahia em fevereiro de 1832, Darwin ficou encantado com a vegetação à sua frente. Anotou em seu diário de viagem: é uma visão das 1001 noites, com a diferença que é tudo verdade. Era a primeira vez que um naturalista pisava em uma floresta tropical. Darwin esteve no Brasil por 2 vezes nos trajetos de ida e de volta de sua viagem. Ao todo, ele permaneceu 5 meses e meio no país. Esteve no Rio de Janeiro, então capital do Império. Andou pelas florestas da Tijuca, foi ao Jardim Botânico e ao Pão de Açúcar e coletou centenas de plantas e insetos. No dia 5 de outubro de 1836, depois de 4 anos e 9 meses de viagem, desembarcaram em Falmouth, Inglaterra. Darwin permaneceu durante alguns meses em Cambridge, organizando a coleção de espécies recolhidas na expedição. Em 1837, seguiu para Londres, trabalhando ativamente ao lado de notáveis cientistas. Em 1838, foi nomeado secretário da Geological Society, nome bonito, né? Coisa chique, cargo que ocupou até 1841. Em 29 de janeiro de 1839, Darwin casa-se com sua prima, Emma Darwin. Juntos tiveram 10 filhos, dos quais 7 sobreviveram. Em 1842, mudou-se para Down, pois sua saúde debilitada exigia que fosse morar no campo. Origem das espécies. Darwin lançou A Origem das Espécies, primeiro de seus livros que explica a teoria da evolução. O livro teve sua primeira edição esgotada em um dia. A obra destituiu a vida humana de qualquer superioridade em relação aos animais e enterrou o conceito de divindade, abrindo caminho para a ciência moderna. Teoria da evolução das espécies. Os indivíduos de uma mesma espécie não são todos idênticos. Apresentam variações de características. Muitas diferenças anatômicas ou fisiológicas observadas entre os indivíduos de uma população são transmitidas de uma geração a outra. Os indivíduos que têm características que contribuem para a sua sobrevivência viverão até a idade de reprodução. Ao se reproduzirem, esses indivíduos têm grande chance de transmitir à sua prole, aos seus filhos, as variações que favorecem a sobrevivência. Eventualmente, um indivíduo sofre uma modificação aleatória no processo de formação do organismo. Se essa alteração acidental favorecer a sobrevivência do indivíduo, ele chegará à idade de reprodução com grande chance de transmiti-la à parte de sua prole. A repetição do mecanismo de herança e a adaptação ao ambiente no decorrer de várias gerações leva a mudanças graduais num grupo de indivíduos da mesma espécie, até que esse grupo fica tão diferente do original que surge uma nova espécie. Charles Darwin morreu de ataque cardíaco em Down, no condado de Kent, Inglaterra, no dia 19 de abril de 1882. Seu corpo foi sepultado na abadia de Westminster, em Londres. Curiosidades. Ao presenciar a escravidão no Brasil e a punição a que eram submetidos os escravos, escreveu em seu diário de bordo: que eu jamais visite de novo uma nação escravocrata. Charles Darwin sofria de dores abdominais, náuseas e vômitos. A análise de seu recente histórico médico revelou que o mais provável é que ele tenha contraído a doença de Chagas durante sua viagem pela América do Sul.
Essa biografia dele foi atualizada no dia 30/7/2019, ano passado. Eu achei muito interessante, por isso eu quis compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu likezinho. Beijo e até a próxima aula. Tchau!